Lembrando que o nosso evento está sendo transmitido pela Rede TV, pela Rede Amigo Espírita e Rádio Fraternidade, assim como também pelo YouTube e Facebook da Federação Espírita. Aos internautas, aos ouvintes, muito obrigada por estarem acompanhando o nosso evento e comentem e participem com a gente. Muito obrigada. E agora nós vamos para a segunda palestra da noite de hoje, intitulada Os Fenômenos do Renascimento e da Desencarnação. Convidamos Anete Guimarães, que é oradora espírita, com conferências proferidas em vários estados do Brasil e no exterior. Vem convidando o público a profundas reflexões quanto ao papel do espírita na atualidade. Conosco, então, Anete Guimarães. Uma boa noite a todos. É um prazer e uma alegria estar com vocês nesse evento, na minha primeira visita ao Amapá, acompanhada por essas personalidades ilustres, e que nos fez refletir e fazer uma longa e profunda viagem para o início da nossa atividade espírita. Nós nascemos num lar espírita. Meus pais eram espíritas. Meu pai cresceu numa instituição espírita também, como expoente da doutrina, ambos oradores espíritas. E eu tive a oportunidade de conviver com uma série de pessoas que nos inspiraram profundamente em tentar superar as limitações. Uma dessas pessoas foi Ivone Pereira. Eu tive a oportunidade de conhecê-la pessoalmente, conviver com ela num culto do lar que ela promovia, com a presença dos meus pais, e ela me fez uma forte impressão. Eu era muito jovem, mas a admiração que eu tive por ela foi muito significativa. Eu conheci outros médiuns, conheci muitos deles em muitas atividades, mas o que mais me encantou em Dona Ivone foi justamente a objetividade. E uma das coisas que ela disse, que me marcou, foi: que adianta estudar tanto se a gente não pode aplicar na própria vida esse conhecimento? E uma das coisas que nos cultos ela costumava passar era o profundo estudo que ela realizava do Espiritismo, e ela tentava compreender o significado das obras que ela psicografou para que ela entendesse por que as coisas se passaram como se passaram e o que ela poderia fazer para que fosse diferente no futuro. E ela dizia que o Espiritismo era a resposta, que o Espiritismo permitia construir a estrutura onde seu pensamento, se tornando mais forte e nítido, poderia enjaular as emoções perturbadoras que nos faziam errar, que nos faziam falir. Isso nos marcou muito, e nas falas dela, normalmente, o foco era a doutrina espírita, era a filosofia espírita, o significado das colocações. Raramente ela fazia incursões de natureza mediúnica. Todas as suas falas eram profundamente doutrinárias e nos impressionava, porque não era comum que os médiuns tivessem tanta estrutura dentro do pensamento racional espírita. Dona Ivone, e no início também ouvindo a voz do nosso Raul Teixeira. E quando nós resolvemos nos dedicar à divulgação da doutrina espírita, como uma tarefa pessoal, a contribuição pela gratidão do muito que o Espiritismo nos deu para a nossa sanidade mental, para o nosso equilíbrio, para a nossa sobrevivência. Um dos motivos que levou a minha mãe a participar do culto com Ivone Pereira é que nós, muito jovens, havíamos tentado o suicídio, aos 11 anos de idade. E isso fez com que vários amigos dissessem que era muito importante ancorarmos-nos na terra.
E a convivência com Dona Ivone teve um desses motivos. Nós nunca veiculamos essa informação, mas essas lembranças são significativas. No momento em que nós assumimos que nós iríamos agradecer ao muito que o Espiritismo nos deu, iríamos também nos esforçar para representá-lo da melhor maneira possível. E uma das coisas que sempre me impressionou foi a voz de Divaldo Franco, que já era um expoente na época em que nós iniciamos, e a voz de Raul Teixeira, porque a voz, ela é algo além da comunicação. Por incrível que possa parecer, 75% da nossa comunicação é não verbal. Ela vem da postura, do tom de voz. Nós podemos mentir muitas vezes, mas é muito difícil mentir o tom de voz. É muito difícil mentir uma autoridade que não possuímos. Muitas pessoas podem ser enganadas pela estrutura do raciocínio, pela beleza das palavras, ou pela forma como as pessoas constroem o pensamento. Porém, esse timbre de autoridade vem da vivência, vem do esforço real para superar as limitações e alcançar na existência o status de êxito na reencarnação. E nós podemos dizer que Raul Teixeira tem esta autoridade. Nós ouvimos a prece e ela realmente nos sensibilizou pela força presente no tom de voz, na palavra de alguém que realmente demonstra na sua existência que não era apenas uma decoração filosófica, dialética, ou mesmo apenas uma figura decorativa do conhecimento, mas sim alguém que pegou o conhecimento e aplicou na própria vida. Diante disso, a nossa gratidão a Raul Teixeira. E estávamos comentando que uma lembrança, um momento especial que nós vivemos foi na desencarnação do meu pai. Ele desencarnou e, apesar de sermos oradores espíritas, uma quantidade significativa de pessoas, dentro daquele aturdimento, entra Raul Teixeira. Assume o comando da situação, nos encanta com a sua voz, nos acalma com a sua presença. E naquele momento difícil, foi uma âncora para estabilizar as emoções encontradas. Nossa gratidão por esse momento importante e pelas lembranças que o nosso amigo nos trouxe da vida de Ivone Pereira. Expoentes espíritas que nos inspiraram a vida. E principalmente de Ivone Pereira, eu trago essa tentativa que ela sempre fez, de pegar o aspecto intelectual, o aspecto estrutural do conhecimento e ancorá-lo na realidade. Quando nós falamos a respeito da reencarnação e da desencarnação, normalmente nós procuramos explicações de natureza puramente filosófica, que a reencarnação explica o sofrimento, que a reencarnação explica os acontecimentos passados, explica os momentos presentes. Na verdade, a fala sobre reencarnação, normalmente dentro da atividade espírita, ela vem de forma consoladora. Normalmente, olha, a reencarnação explica seu sofrimento, ou a reencarnação explica o que aconteceu. A reencarnação é utilizada comumente como uma muleta de natureza psicológica para superarmos o nosso sofrimento. Porém, a reencarnação, o conhecimento da reencarnação, tem uma aplicação prática no nosso dia a dia. Ela faz parte da nossa existência cotidiana. Nós podemos utilizar o conhecimento da reencarnação para mudar o presente e não apenas entender o passado ou pressentir o futuro. Nós podemos, utilizando-nos desse conhecimento, mudar o nosso presente. Podemos utilizar-se dessa capacidade que o Espiritismo nos fornece para mudar hoje o que será o nosso futuro. Diante disso, que é uma inspiração de Dona Ivone Pereira, porque é uma coisa que ela sempre tentou, e em todas as suas falas, o que eu mais me lembro é essa ponte que ela fazia entre a estrutura espírita e uma vivência qualquer. Então as histórias sempre eram encantadoras, porém ela procurava qual a causa, qual a explicação, como fazer, como evitar, como mudar esses acontecimentos. E isso marcou nossa vida e tem inspirado a nossa atividade. Com relação à reencarnação,
Eu me lembro um determinado momento em que nós estávamos aprendendo como preencher uma guia de internação para um paciente psiquiátrico. Lembrem-se, gente, se as coisas mudaram, foi há muitos e muitos anos atrás. Não direi quantos, que minha mãe me proibiu. Porque quando alguém me perguntou a idade, eu disse, eu não me importo. Aí minha mãe virou, mas eu me importo. Se você disser a sua, vão calcular a minha. E eu nunca mais falei. E nesse momento, nós estávamos aprendendo como preencher essa guia e ele mostrava como era. E era uma guia que era muito importante porque isso marcaria a vida do paciente. Um paciente psiquiátrico, ele sofre muito preconceito. E ele tem uma carga para o resto da sua existência, uma marca. Porque as pessoas falam que as doenças são iguais, que não há preconceito, isso não é verdade. Nós jamais xingamos alguém da seguinte maneira, né? Seu diabético, seu hipertenso. Mas quando é que a gente quer xingar, a gente usa muito neurótica, psicótica, esquizofrênica. Então, enquanto o diabético é aceito como alguém que está em sofrimento, o esquizofrênico não. Para o diabético, é um sofrimento para a superação de algumas limitações do passado. Para o esquizofrênico, é um traço de caráter negativo. Nós fazemos distinções e, à medida que o conhecimento vai crescendo, a gente nota que não são tão diferentes assim os diabéticos dos esquizofrênicos, aqueles que têm transtornos de natureza estrutural no seu organismo, daqueles que têm transtorno estrutural na sua mente. E naquele momento nós estávamos aprendendo que existiam 3 níveis de complicação nos transtornos mentais. Então o professor dizia que nós, ao preencher a guia, devíamos definir o paciente em 5 graus distintos. E ele dizia grau 1, grau 2, grau 3, e ele dizia da seguinte maneira: à medida que ele foi falando, isso parecia para nós alunos uma divisão de natureza puramente administrativa. Não era um processo científico. Então ele dizia assim, pacientes de grau 1 são aqueles que precisam de internação, porque são um perigo para si mesmo e para a sociedade. Precisam de supervisão constante. Então, esse era o grau 1. Grau 2 são aqueles que precisam de medicação constante. Eventualmente, são internados quando a medicação não supre a sua necessidade e ele faz o que se chamava surto. Aqueles de grau 3 são aqueles que, com a medicação correta, normalmente jamais necessitariam de internação, que a medicação seria suficiente para estabilizar os sintomas. E assim ia o outro grau, seria aquele que a medicação era eventual, não era necessária para a manutenção da sua estabilidade, e sim para o tratamento de processos sintomáticos, um calmante, um sonífero, um ansiolítico. E aqueles outros, no último grau, que seriam aqueles que não necessitavam de medicação, que o tratamento adequado seria ambulatorial, basicamente psicoterapia. E ele dividiu os graus e começou a ensinar aos alunos como separar aquelas pessoas, como reconhecer os sinais para a gente poder, então, preencher corretamente a guia de internação. Num determinado momento, um aluno fez a pergunta, professor, mas essa divisão é puramente administrativa? Tem alguma fundamentação científica nisso? E aí foi o que nos encantou naquele momento, né? É o link entre a informação de natureza científica, a informação de natureza prática, que fundamenta uma tese espírita. E ele diz assim, sim, não, é uma divisão de natureza administrativa, para facilitar o nosso trabalho, porém, ela está fundamentada numa teoria de natureza científica, que seria que a gravidade das doenças está associada no início do seu desenvolvimento. Quanto mais precoce acontece o transtorno, mais grave é a doença que irá ocasionar. Então, ele fazia divisão. Por exemplo, os transtornos mais graves, aqueles em que é necessária a internação, hoje a gente cada vez mais vê que eles surgem no primeiro
processo do desenvolvimento de 0 a 6 meses. Se de 0 a 6 meses o paciente tiver uma falha no seu desenvolvimento, ele dará origem aos transtornos de alta gravidade, normalmente aqueles que necessitam da internação e a medicação constante. Porque qualquer falha no seu desenvolvimento nessa faixa etária irá causar transtornos de base, de profundidade, dentro da estrutura neuronal, que daria origem futuramente aonde a mente iria se estabelecer. Quando ele passa dessa primeira fase de desenvolvimento, de 0 a 6 meses, de 6 meses até mais ou menos de 3 a 4 anos de idade, o cérebro está numa intensa multiplicação neuronal. Se houver qualquer falha no desenvolvimento neste período, a pessoa terá necessidade da medicação. Porém, a internação será eventual, porque a estrutura física que iria incorporar a mente posteriormente já está estabilizada. Ele terá um transtorno de natureza química de profundidade. Após essa fase, a partir dos 4 anos até mais ou menos os 7 anos, o cérebro, como nós o conhecemos, a sua estrutura física, os neurônios, a sua estrutura química, as sinapses cerebrais, se estabilizam. E agora, qualquer transtorno nessa fase do desenvolvimento causará episódios de transtorno em que a medicação sintomática seria eficaz, mas que a base seria a utilização dessas peças no seu dia a dia, dando origem, então, aos chamados transtornos de baixa profundidade, que, na verdade, o tratamento seria psicoterápico. Quando ele fez essas colocações e especificou por que essas idades especificamente? O que tem de diferente de 0 a 6 meses, de 6 meses a 4 anos, de 4 a 7 e de 7 em diante? E foi aí que ele fez uma colocação que nós achamos muito interessante. E como não existem coincidências, nesse mesmo momento que estávamos participando desse trabalho, nós estávamos estudando André Luiz na nossa instituição, e havia lido aquela passagem em que André Luiz faz uma visita a uma outra região no mundo espiritual, e nesse local ele tem a surpresa de travar conhecimento com crianças no mundo espiritual. Até aquele momento, ele não tinha tido a experiência de ver crianças no mundo espiritual. E é muito comum a pessoa, a gente desencarna. Quantas vezes nós tivemos? Todos somos adultos. Não há crianças espirituais, ou há? E no momento em que ele vê aquelas crianças indo para a escola, ele questiona, mas crianças aqui? De onde elas vêm? Como acontece isso? Porque nós não somos lá entidades biológicas sujeitas aos mesmos ciclos que acontecem aqui na Terra. O que seriam as crianças no mundo espiritual e como elas se comportam? E ele já havia feito anteriormente uma referência ao processo de reencarnação. E ele repete novamente nessa passagem, falando sobre algumas datas específicas. Uma delas, 4 anos de idade. Outra, 7 anos de idade. Que era a mesma que o professor estava escrevendo como um ciclo importantíssimo no desenvolvimento das estruturas neuronais. O que acontece, então, de 0 a 6 meses? Quando a criança nasce, nem todas as áreas cerebrais aptas ao desenvolvimento da mente estão estruturadas. Elas vão se desenvolvendo, os neurônios vão se multiplicando. Então, a criança, tecnicamente, ela não teria condições de reconhecer pessoas, porque ela não teria área do cérebro específica para suportar essa estrutura. Então, como ela poderia se lembrar de determinadas pessoas, se o hipocampo, a área que recepciona esta memória, ainda não estava totalmente formada? E ela se forma a partir da base, e a primeira parte dessa memória de relacionamento que se estrutura é o reconhecimento facial. Então a criança começa a desenvolver as áreas responsáveis por essa capacidade de 0 a 6 meses. E no momento em que ela estabiliza essas estruturas, ela tem a capacidade de fazer um salto mental. Então estamos comparando o processo psicológico com o processo neurológico, ok? Nesse momento, a criança faz um salto e ela reconhece o eu. Porque antes disso, a criança era uma extensão da mãe. Não havia uma separação entre ela e o resto. Ela era uma coisa só. No momento em que a área específica que comporta essa memória, a estrutura do neurônio está formada, a criança tem a capacidade de fazer um salto evolucionário mental. Ela
estabiliza o chamado eu e separa o eu do resto. Eu existo separado dos outros. E esse momento é muito interessante porque os pais podem perceber o momento em que a criança toma conhecimento que ela é uma unidade, que ela é um indivíduo, que é o momento em que a criança reconhece a si mesma e começa a brincar com a mão, brincar com o pé. E ela reconhece que ela move a mão, até aquele momento ela não sabia. E ela passa a fazer de propósito determinados movimentos que ela reconhece. Ela faz o link entre eu estou fazendo isso. E é muito interessante você ver o bebê quando descobre o próprio pezinho, ou a própria mãozinha, e fica horas brincando com parte do próprio corpo. E ri sozinho ao fazer movimentos repetidos. É nesse momento que a psicologia define como a consciência do eu. Mas essa consciência do eu só pode existir no momento em que a área neurológica específica pode comportar essa descoberta. E nesse momento está estabilizado o arcabouço do desenvolvimento mental e psicológico. Se houver falhas nesse desenvolvimento, irão se estabelecer os chamados transtornos de profundidade. A esquizofrenia paranoide, oligofrenia, hebefrenia, aqueles em que há uma desagregação estrutural da mente. Você não tem o que a gente chama de sequência normal do desenvolvimento. Passada essa fase em que você estabilizou o eu, o próximo passo do desenvolvimento é estabelecer o outro. A partir dos 6 meses, essa base hipocampal já está desenvolvida e ele vai agregar atividade cerebral nessa estrutura dos chamados gânglios basais e em torno do hipocampo. É nesse momento em que a criança começa a estabelecer o outro. Então, ela já sabe que os outros existem, mas os outros são um único bloco. Mas aí ela começa a ver que existem aqueles que se repetem. Então existem aqueles que estão sempre lá, aqueles que aparecem de vez em quando, e finalmente ela conhece os estranhos. E o pai e a mãe também podem perceber esse momento em que ela estabelece essa divisão em diversas unidades. É que antes desse momento, a criança era de quem tivesse a mamadeira na mão. Quem tem, leva. A criança estava profundamente vinculada à alimentação. A partir desse momento é que a criança começa a estranhar. E era muito comum a gente falar, né? Não, ele vai com todo mundo. E ele nunca estranhou ninguém antes. E a criança começa a estabelecer uma relação diferente com determinadas pessoas, normalmente quando ela reconhecia que aqueles padrões visuais não correspondiam a uma constante. Ele começou a guardar memórias mais precisas e associar a essas memórias um determinado conteúdo emocional. O conteúdo emocional vem da química do cérebro. E é nessa fase, que vai de 6 meses até mais ou menos 3 anos de idade, que você estabiliza essa estrutura química do cérebro, os chamados neurotransmissores. Estamos ainda muito longe de definir como eles funcionam. Até o presente momento, foram reconhecidos 72 substâncias. Há uma controvérsia sobre 73, mas até o presente momento, como não me mostraram nada, são 72. 72 substâncias, sabem mais ou menos para que servem 11, tem certeza de 7, mas só tem tratamento para 3. De maneira que estamos ainda muito distantes de entender a mecânica da emoção, a mecânica do sentimento e a maneira com que eles são processados no cérebro. E nesse momento, os 4 anos de idade, a multiplicação de neurônios se estabiliza, há uma significativa diminuição de estruturas neuronais, há uma estabilização e a química se sobressai. Nessa fase de desenvolvimento é que você estabelece as primeiras relações sociais. Nesse momento, você estabeleceu a diferença entre aqueles que você ama, aqueles que você gosta, aqueles que você conhece e os estranhos, para os quais você é indiferente. O medo ainda não fez morada na sua vida, mas às vezes sim. E nesse momento, se houver uma falha no desenvolvimento desta fase, você vai desenvolver os chamados transtornos químicos, as psicoses, as paranoias, determinados tipos de transtornos químicos cerebrais, a chamada bipolaridade,
depressões endógenas de profundidade, normalmente mediadas pela noradrenalina e outras substâncias de base, em que a medicação é essencial para a manutenção da estabilidade mental do paciente. Ele sempre terá que fazer uso da medicação. E, normalmente, quando ela falha, ele tem o que nós chamamos de episódios de surto, em que, eventualmente, uma internação faz parte da sua vivência. Após essa fase, dos 4 aos 7 anos de idade, a estrutura física do cérebro, a estrutura química do cérebro está estabilizada e agora qualquer transtorno será um transtorno de utilização. Então, você pode, através de processos traumáticos, através mesmo de processos reencarnatórios, trazer à tona traumas e angústias de natureza psicológica. Essas angústias de natureza psicológica podem induzir a desequilíbrios químicos, são chamadas depressões exógenas, processos psicóticos mediados por fatores traumáticos, estresse e uma série de processos de natureza ecológica, podemos assim dizer, que é o meio ambiente interferindo nas estruturas dos padrões mentais, causando transtornos comportamentais. Nesse caso, a medicação não tem uma indicação direta, ela é apenas sintomática. Você vai utilizar para deter determinados sintomas, porém ela não é essencial para a manutenção da estabilidade mental. Nesse caso, o tratamento indicado seria a psicoterapia. Essas definições, que são da psicologia e da neurologia, nos chamaram a atenção por causa da precisão das datas. 0 a 6 meses, 6 a 4, 4 a 7, de 7 a 14 anos. Quando André Luiz questiona o amigo espiritual a respeito da presença das crianças no mundo espiritual, ele ouve a seguinte coisa: a pessoa, ao chegar no mundo espiritual, ela assume a forma de adulto, ou permanece como criança e faz o seu desenvolvimento no espiritual, dependendo de quando acontece a desencarnação. Como assim? Se a desencarnação se faz antes dos 4 anos de idade, o mais comum é que você retorne ao mundo espiritual como um adulto, que é a sua personalidade anterior. Após os 4 anos de idade, até mais ou menos os 7 anos, ele retorna como criança, faz o seu desenvolvimento no mundo espiritual. Por quê? Por causa do momento em que isso acontece. E o que acontece biologicamente nesse momento? Então, agora vamos fazer o que Dona Ivone sempre disse para fazer. Vamos pegar um conteúdo de natureza filosófica e tornar prático, juntando com uma informação de natureza objetiva. Quando a reencarnação se inicia? Segundo a codificação, a reencarnação começa na fecundação. Muitas vezes, a reencarnação acontece na fecundação. Não, a reencarnação começa na fecundação. Porque ela não pode acontecer na fecundação, porque na fecundação você tem a junção de um espermatozoide e um óvulo e você tem uma única célula. E quantas células estão no perispírito? Espera aí, perispírito tem célula? A reencarnação não é quando o espírito se liga ao corpo, molécula a molécula? Então, se tem molécula, tem célula. Porque, afinal, as células são feitas de moléculas. Então, você tem uma única célula. Esse perispírito está ligado ao corpo por uma única célula. E as outras trilhões de células estão aonde? No mundo espiritual. Então, ele está ligado ao corpo por uma célula. E o resto está no mundo espiritual. Então, ele está mais para lá do que para cá. O que é meio óbvio. À medida que essas células vão se dividindo, o espírito vai se ligando a essas células. Então, no início do processo gestacional, você seria um plasma gosmento. Quando você sai do corpo, você parece plasma gosmento? Normalmente não. Inclusive, os médiums que vivenciam essas experiências, normalmente dizem diferente. E a minha experiência pessoal fala da seguinte maneira. Divaldo Franco, que tem uma ligação grande com a nossa família, sempre sabia quando minha mãe estava grávida, antes mesmo dela ter noção disso. E sempre dizia: olha, você está grávida. Ainda não sei, está grávida? E como é que ele sabia? Ele contava. Porque ele veio me contar. E eu me lembro especificamente dele contando a reencarnação do meu irmão, o terceiro mais novo, que ele disse o seguinte: ele estava numa palestra como essa, e ele viu um espírito seu familiar, conhecido. E ele estava ali. E ele, Divaldo, durante a palestra, perguntou: e aí, o que você está fazendo aqui? Estou reencarnando.
aqui minha mãe. E ele foi na plateia onde ela estava e apontou a minha mãe. Então, ele o via sempre como um adulto fora do corpo. E isso acontecia até mais ou menos entre 3 e 4 anos de idade. Então, em todas essas reencarnações, ele via a pessoa como adulto. Então, ele não via um bebê ou um protoplasma esquisito em volta da pessoa. Ele via um adulto. E, normalmente, era um adulto consciente. Essas e outros médiuns que a gente conheceu, que também tinham essa experiência, era muito comum. Estou vendo fulana, é uma moça, está reencarnando. Cicrana, é um homem, está reencarnando. Espera aí, é um bebê ou é um homem? Não, é um homem que será um futuro bebê. Mas por que quando ele sai do corpo ele aparece como um adulto? Porque o cérebro do protoplasma não está desenvolvido. De maneira que esse perispírito não está ligado ao corpo pelo cérebro. Então, quando ele sai do corpo, qual é o cérebro que ele usa? O cérebro espiritual, com as memórias espirituais, com a capacidade intelectual espiritual, ou seja, ele mantém as memórias e o conhecimento de um adulto. À medida que vai se desenvolvendo e tem o nascimento, o cérebro ainda não é um nível de exigência. A criança passa mais tempo dormindo do que acordada. Então, quando você sai do corpo, há algum nível de exigência cerebral para esse espírito? Não, o cérebro dele está livre. E, estando livre, ele vai usar qual? O cérebro espiritual. Então, de 0 a 6 meses, há uma intensa proliferação dos neurônios, o cérebro está se desenvolvendo. Então, enquanto ele sai do corpo, o cérebro é de adulto. Mas de 6 meses a 4 anos de idade, a criança passa a ficar cada vez mais tempo consciente. E as exigências neurológicas vão ficando mais complexas. Ele vai desenvolvendo a memória, ele vai desenvolvendo as estruturas que darão origem à estrutura mental. Tudo isso começa a exigir do espírito. E à medida que ele vai se ligando a essas novas estruturas que estão se formando, ele vai perdendo a lucidez espiritual. Então, ao chegar a mais ou menos 4 anos de idade, quando ele sai do corpo, o cérebro que ele leva é o cérebro reencarnante e ele sai do corpo, então, com uma criança de 3 e 4 anos de idade. E ele fará o seu desenvolvimento normal e ele perderá toda a sua consciência espiritual e passará a sair do corpo a apresentar as características de criança. Mas pausa. Isso acontece com todos os espíritos. E Jesus? Toda vez que alguém faz esse questionamento, eu pergunto, já está se comparando com Jesus, né? João, olha só, eu faço um gráfico, tá? Muito interessante, né? Eu faço um retângulo assim, e esse retângulo representa a evolução. Aqui na base é o início do processo evolutivo. E o que tem ali? É o Australopithecus, é a sua primeira reencarnação no reino nominal. E aqui seria o final do processo reencarnatório aqui na Terra. Depois daí não precisa reencarnar mais aqui, ok? Dividindo esse retângulo ao meio, você tem 2 triângulos. O de base maior embaixo é a influência material. E o de base maior em cima é a influência espiritual. Então, no início do processo reencarnatório, você é 99% de influência material. 1% de influência espiritual. À medida que você vai reencarnando, continua sendo alma? Sim, continua sendo alma. Lá pelo meio, você é 50-50. 50% de influência espiritual, 50% de influência material. Nesse momento, qual é o fator que define o seu comportamento? Tanto espírito como matéria. Embaixo, quem é que explica o seu comportamento? Mendel, Freud, o meio ambiente. Você é o que come, o que bebe, o que dorme, as suas relações sociais. O seu comportamento é basicamente fruto do meio ambiente. Mas à medida que você evolui, isso se inverte. Do meio para cima, você é o que o espírito quiser que seja. Então, se você quiser mudar sua aparência para ter a aparência que você tinha na época que você era o faraó, pode. Mas meu pai é louro de olho, e daí? E qual a explicação da ciência? Não tem. É mutação genética. Porque nesse momento, o fator físico deixou de ser o predominante no processo e o fator espiritual é que passa a assumir essa demanda. Então, antes da gente continuar, deixa eu perguntar, a gente está do meio para cima ou do meio para baixo? Então, Freud explica. Beleza, podemos continuar então? Então, se a gente está do meio para baixo, os fatores biológicos ainda são determinantes do nosso comportamento. Em vista disso, no momento em que a gente sai do corpo, a gente leva o quê? As nossas impressões espirituais? Não, as nossas impressões físicas. Agora, se for Jesus, Chico Xavier, aí é outra coisa, tá bom? Está do meio para cima, não é a gente. Estou falando para a galera.
Então, você sai do corpo e leva para o mundo espiritual as impressões que você está colhendo no processo reencarnatório. Então, se a desencarnação acontece antes dos 4 anos de idade, quando o espírito está ligado ao corpo pelo cérebro, ele sai do corpo como um adulto. Mas após os 4 anos, gente, olha só, exatamente 4, não existe isso, gente, é mais ou menos, tá? Chama-se bom senso. Mas se for 4 anos e um dia... É para efeitos, tem pessoas mais ou menos maduras, mas quando a desencarnação acontece após esse período, você sai do corpo como criança e faz o seu desenvolvimento no mundo espiritual, mais rápido ou mais devagar, dependendo da maturidade do espírito. Alguns seguirão o processo normal. Por quê? Porque o espírito acredita que ele está vivo, como muitos deles que querem uma sopa e acham que vão morrer de fome ou de sede, apesar de já estarem mortos. Deu para entender? Então, é um processo de natureza psicológica. Então, ele faz o seu desenvolvimento no mundo espiritual. A reencarnação, fisicamente falando, se completa aos 7 anos de idade. Por quê? É um número cabalístico? Não. Tem nada a ver com a cabala, com o número mágico. Tem a ver porque aos 7 anos, todos os nossos sistemas orgânicos já estão completos. E o espírito está ligado ao corpo, molécula a molécula. Só isso. Não tem nada cabalístico. É o que acontece. Ah, mas é 7... Não, pode ser 7 anos um dia, um pouquinho mais, um pouquinho menos. Depende da maturidade do espírito, ok? Mas a reencarnação, propriamente dita, se completará quando você assume toda a sua personalidade, inclusive o conteúdo sexual, na puberdade. Daí aquelas mudanças mentais que muitas vezes acontecem. Bom, essa seria a mecânica da reencarnação, baseada em informações de Allan Kardec, André Luiz, Emmanuel, Filomeno de Miranda, algumas colocações de Ivone Pereira e, basicamente, informações científicas. A gente fez o paralelo entre os dois aspectos. Mas qual a aplicação prática desse conteúdo? Que diferença faz essa informação? Faz uma diferença muito significativa. Quando a gente analisa o processo de desenvolvimento psicológico, isso já é uma outra área, a psicologia, é muito comum eles questionarem determinadas coisas. Por exemplo, como foi o parto? Você foi amamentada? Que tipo de experiência teve na gravidez? Essas coisas todas. É muito comum nos questionários psicológicos você fazer esses questionamentos. Isso para a biologia é muito estranho, porque a biologia não acredita que isso seja relevante. Sabe por quê? Como é que você vai lembrar como foi seu parto se o seu cérebro não estava formado? Em algumas experiências, você fala de ouvir a voz da mãe ou do pai. Como se seus canais auditivos não estavam desenvolvidos? Como se a área do cérebro que guarda essa informação não tem? Então, para a biologia, você não tem memória nenhuma da vida intrauterina. É impossível. Mesmo pós-uterina, até uma determinada fase, não tem como você guardar a memória, que o lugar onde guarda não está pronto. Então, se você não tem o arquivo, vai soltar essa memória onde? Então, a biologia, por motivos bastante significativos, não acredita em memória intrauterina ou memória da primeira infância. Já a psicologia não só acredita, como ela demonstrou a existência dessas memórias, praticamente. Bom, a biologia diz que a memória não existe. A psicologia prova que ela existe, por quê? Pelo número significativo de pacientes que têm essas memórias. Bom, se ele tem a memória, guardou aonde? A biologia acha que em lugar nenhum, a psicologia diz que ela existe, então tem que estar em algum lugar. Quem é que ganha nessa história? Nós, os espíritas. Porque se você não tem célula para guardar, mas ela existe, então deve estar no espírito. O que é um caminho interessante para a gente trabalhar. Por que essa situação é importante? Porque essa é o momento que muitas pessoas não consideram corretamente. É muito comum a gente tomar muito cuidado com o que diz para crianças mais velhas. Então, por exemplo, você não costuma desabafar com seu filho de 5 anos. E o motivo é não traumatizar a criança, né? Você toma cuidado. Mas, na verdade, não é essa. É porque ele vai contar para os outros. Então, se você fizer, ele conta. Então, você tem uma testemunha. Então, como tem uma testemunha, você se cuida, né? Que tudo que você disser pode ser usado contra você. Porém, os bebês não depõem contra você.
Então é muito comum nós dizermos determinadas coisas para os bebês, para os recém-nascidos, que jamais diríamos para uma criança mais velha. Como aquele momento de frustração em que você diz: queria que você não tivesse nascido. Você é um estorvo para a minha vida. Você é um problema. Ou quando você desabafa para aquele bebê, processos pessoais. E qual o problema? O problema é que se você disser para uma criança de 5 anos: eu detesto você, você é um estorvo na minha vida, o que ela vai lembrar? Mamãe, que é um estorvo? Possivelmente, ela não terá a compreensão do significado psicológico dessa fala. Na verdade, ela não vai compreender 90% do que você disse. O máximo que ela vai aprender da situação é: mamãe está nervosa hoje. Mas quando você dá essa mesma fala a um bebê de 3 meses, por exemplo, e você diz, o espírito, quando sai do corpo, tem total consciência e compreensão do significado das suas palavras. E quando você diz a um adulto: você é um estorvo para mim, eu te odeio, a resposta automática está à altura dos sentimentos. Só que tem um pequeno problema. Esse espírito reencarnante está realizando um trabalho altamente complexo. Ele está moldando a futura estrutura do seu cérebro, onde o seu conteúdo mental, onde as suas estruturas psicológicas irão se basear fisicamente para dar os saltos de natureza psicológica que darão origem às mudanças espirituais. E no momento em que esse espírito reencarnante sofre esse estresse violento da não aceitação, ele imprime no corpo o que a gente chama de fatores traumáticos de base, que darão origem futuramente a transtornos de maior gravidade. Então, quanto menos cuidado você tem com o que você diz ao espírito reencarnante, mais perigoso e mais traumático serão as sequelas futuras. Se você disser determinadas coisas a partir dos 4 em diante, já não terá os mesmos problemas. Você terá os problemas psicológicos tradicionais, mas não esses de maior gravidade. Então, o entendimento da mecânica da reencarnação altera o nosso comportamento diário? Deveria. A compreensão da mecânica da reencarnação deveria forjar comportamentos que iriam atenuar ou agravar possibilidades futuras, que não é só a reencarnação que explica. E para a gente encerrar ilustrando esse momento, é uma experiência narrada por Divaldo Franco, numa palestra sobre a reencarnação. Uma jovem, após a conferência, foi conversar com ele e disse: a sua palestra finalmente me deu uma resposta. Diante do que você disse, eu entendi a causa do meu sofrimento. Minha filha é um inimigo do passado. Eu entendi perfeitamente bem. Minha filha me odeia desde que nasceu. É impressionante, seu Divaldo. Ela nasceu e qualquer um podia pegá-la, menos eu. Qualquer pessoa pegava. No que eu pegava, ela tinha crise de choro, ela reagia violentamente. E isso foi aumentando. Minha filha tem hoje 2 anos, quase 2 anos e meio, e nunca me chamou de mãe. Quando ela se refere a mim, ela diz assim: aquela mulher nunca me abraçou espontaneamente, qualquer interação física é meio forçada da minha parte. E ela reage violentamente a mim. Ela é uma criança dócil com todo mundo, menos comigo. Eu entendi, seu Divaldo, então, diante da sua conferência, que ela é um inimigo espiritual. Mas a pergunta, seu Divaldo, se ela é minha inimiga, eu não sou inimiga dela. Eu amo a minha filha, eu sou apaixonada por ela, eu esperei ela muito. Tem alguma coisa que eu possa fazer para mudar essa situação? Divaldo ficou sensibilizado. E é uma fala tão objetiva, né, que ele resolveu questionar os mentores espirituais. Então, marcou um próximo encontro, noutra conferência, e questionou a sua mentora espiritual a respeito daquele evento. E a mentora foi, sim, muito taxativa. Não é um inimigo do passado. As causas desse problema não estão numa reencarnação anterior. É do presente. É um problema do presente. Aí, quando encontrou novamente, estava ela e o marido, disse: olha,
Eu consultei os mentores espirituais, eles disseram que não é um inimigo do passado. Na verdade, é um problema desta vida. Algo aconteceu. Mas, seu Divaldo, ela só tem 2 anos e meio. Mas algo aconteceu. E é deste momento que surgiu essa situação. Mas o que pode ter acontecido? No momento do parto, algo aconteceu. E a partir dessa circunstância que todo o problema se desenvolveu. Disse, mas vá dar uma pesquisada, veja o que pode ter acontecido, um problema no parto. Ela foi e voltou. Já estava ela, o marido, a sogra, a mãe. Disse, olha, a gente conversou, a minha gravidez foi muito tranquila, não tive nenhum problema. O nosso médico era amigo da família, nós tivemos um parto natural, meus familiares estavam presentes, minha sogra, inclusive, participou. Foi tudo muito tranquilo. Não tive nenhum problema no parto. Consultei o nosso amigo, o obstetra, e nada aconteceu, foi tudo muito bom. E a criança não teve nenhum problema. O que pode ter acontecido? Sim, foi na sala do parto. O que pode ter acontecido? E no momento que ela revisava, mas eu estava lá, meu marido estava junto, minha sogra, o médico, o bebê estava para nascer, e naquele momento, não pode ser isso. Quando ele pegou a criança, eu perguntei, o que é? Ele disse, uma menina. E nessa hora eu disse, que pena. Mas não pode ser, mas não é essa a intenção. Não é a mim que você tem que convencer. Ela estava ao seu lado e ouviu. E reagiu. No momento que ela ouviu isso, ela disse, se você não me quer, eu também não quero você. Nunca mais. Essa é uma decisão do espírito. O corpo é uma massa de célula incipiente. Ele registra a emoção, mas não o significado. Então, é um processo totalmente inconsciente. Então, a criança reage visceralmente à sua presença. A causa está numa decisão do espírito reencarnante. Então, não adianta você conversar com ela. Por quê? Porque nada aconteceu. Não é um evento de natureza física, não é um trauma da amamentação, não é um processo biológico, não é uma lembrança que possa ser apagada, é um processo visceral. Mas, seu Divaldo, eu não quis dizer isso, foi uma surpresa. Não importa. Não é a mim que você tem que convencer, é a ela. E como eu faço isso? Se você falar com ela acordada, ela reage contra você. Lembram que é visceral? Então, espere ela dormir. Quando ela dormir, converse com ela. Diga o que sente, explique o que aconteceu. Converse com ela. E vamos ver. E ela passou a fazer isso. A criança adormecia e ela dizia, minha filha, eu te amo. Eu te quero muito. Aquele momento foi equívoco. Eu achei que era um menino, ia decorar de azul. Mas eu estou muito feliz. O seu quarto. Eu levei muito tempo decorando o seu quarto. Eu te amo muito, eu te quero muito. E toda noite, quando a criança dormia, ela se referia a ela e conversava. Um dia, cerca de 6 meses depois, a menina acordou, entrou na cozinha e disse, mamãe, um choque. Foi a primeira vez em 3 anos que ela chamava de mãe. Sonhei com você. E você dizia que me amava. É verdade? Eu disse sim. E abracei minha filha a primeira vez. Ou seja, o conhecimento técnico e mecânico da reencarnação tem uma aplicabilidade prática na nossa vida? O espiritismo, compreendido em suas diversas nuances, pode alterar os caminhos da nossa vida? Sim. Porque o espiritismo vem nos trazer a capacidade de ver além das aparências, apesar das aparências, para encontrar a realidade intrínseca das coisas. Foi um prazer estar com vocês. Muita paz. Agradecemos a Anete pelo esclarecimento, pela orientação, por todo esse conhecimento que nos faz
a doutrina espírita em nos aplicar na nossa vida prática. E encerramos, neste momento, as palestras da noite de hoje, informando que amanhã as atividades do nosso congresso iniciam pontualmente às 8 horas e que a apresentação dos crachás é importante para a sua entrada nas dependências do teatro, ok? E lembrando aos nossos internautas, ouvintes, que amanhã nós estaremos aqui, esperando também por vocês e por todos os que estão aqui nesta noite. Muito obrigada, uma boa noite e até amanhã, se Deus quiser.